Um agricultor deseja construir um reservatório cilíndrico fechado em cima com capacidade de 6.280 metros cúbicos. Sabendo que o preço da chapa de aço é de R$ 50 o metro quadrado e considerando π igual a 3,14, determine suas dimensões de forma que o custo seja mínimo. O custo mínimo. Vamos considerar que este reservatório tem o formato desta figura. Esta figura pode ser entendida como um cilindro reto. Nós temos o eixo central, que corresponde à altura, e aqui nós temos a medida do raio nas duas bases. Esse cilindro ele é fechado em cima, porque falou que o reservatório ele é fechado em cima, então quer dizer, ele conta com as duas bases, né? Para calcular, então, as suas dimensões, de forma que o custo seja mínimo, vamos pensar o seguinte. Uma das informações que foram dadas foi o volume. Então, vamos partir do volume. O volume vale 6.280 metros cúbicos. O volume de um cilindro é calculado como a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, a altura h. Então, nós temos πr ao quadrado vezes a altura, que é igual a 6.280. Raio ao quadrado vezes a altura é igual a 6.280 dividido por 3,14. Isso aqui dá 2.000. Foi dado também que o preço da chapa é R$ 50 o metro quadrado. Então, nós precisamos calcular a área. A área do cilindro será 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, fica 2 vezes πr ao quadrado mais 2 vezes π vezes r vezes h. Aqui é a área lateral, né? 2πr vezes h. Se nós planificarmos o cilindro, nós teremos como lateral um retângulo de altura h e cuja base, cujo comprimento do retângulo será o comprimento do círculo da base, que é 2πr. Assim, nós temos então que essa área ficará 2 vezes 3,14. Eu vou deixar o r ao quadrado aqui, assim como r vezes h. Isso é o que nós temos. Então, eu vou isolar o h neste resultado. Eu vou escrever que h é igual a 2.000 sobre r ao quadrado. E vou substituir aqui, ó, na função área. Vamos simplificar aqui. 6,28, que multiplica r ao quadrado, mais 2.000 sobre r. Para calcularmos as dimensões de forma que o custo seja mínimo, nós precisamos aqui calcular a função custo em primeiro lugar, né? O custo, então, será R$ 50 por metro quadrado, ou seja, 50 vezes 6,28, que multiplica r ao quadrado mais 2.000 sobre r, que corresponde à área, né? Então, 50 vezes a área. Aqui, então, nós teremos 314r ao quadrado mais 628.000 sobre r. Essa é a função custo. Vamos agora calcular a derivada dessa função e os seus pontos críticos, para que o custo, de modo que o custo seja mínimo. A derivada da função custo será 2 vezes 314r mais, para 628.000 sobre r,
nós temos duas opções. Nós podemos escrever 628.000 vezes r elevado a menos 1 e calcular a derivada de r elevado a menos 1, ou nós podemos aplicar a regra do quociente. É claro que escrever essa função dessa forma aqui, ó, 628.000 vezes r elevado a menos 1, é claro que assim é mais fácil, né? Então, nós vamos calcular a derivada deste resultado. A derivada do custo, então, será 628R menos 628.000 sobre R ao quadrado. Agora, nós vamos calcular as raízes dessa função, de maneira que a gente encontre os pontos críticos, né? Ou seja, o ponto máximo ou mínimo. Para calcular a raiz da função derivada, primeiro eu vou tirar o MMC. O mínimo múltiplo comum entre 1 e r ao quadrado, é claro que é r ao quadrado. Então, na verdade, eu só multipliquei. Vou igualar a zero. Uma vez que eu vou igualar a zero, eu posso eliminar o denominador. Por quê? Porque o raio nunca será igual a zero. O denominador é diferente de zero. Então, quem é que pode ser zero aqui para que este resultado seja nulo? O numerador, né? Então, fica 628 r ao cubo menos 628.000, que é igual a zero. Isso implica, então, que r ao cubo será 628.000 dividido por 628, que é igual a 1.000. Logo, r será raiz cúbica de 1.000, que é igual a 10. Se o raio vale 10 e nós vimos que h é igual a 2.000 sobre r ao quadrado, nós temos então que h será 2.000 sobre 100, que é igual a 20. Logo, as dimensões para que o custo seja mínimo são r igual a 10 e h igual a 20. Na letra B, pede o custo mínimo. Nós encontramos aqui a função custo. Então, uma vez que nós sabemos quanto que vale R, nós vamos substituir aqui, ó. Uma vez que o raio vale 10, então, nós temos o custo em função do raio. Assim, substituindo 10 na função custo, nós teremos o custo mínimo, então, será de R$ 94.200.